11 de setembro, domingo. O meu nome é Leonel e nós vamos no vídeo de hoje fazer o estudo do índice Bovespa e também dos seguintes papéis, Vale 3, Petri 4. Tem alguns gráficos que eu destaco semanal, é o caso de Azul, B3, BRML3, YouTube 4, as units do Santander, SAMB 11. E nós vamos terminar o nosso estudo com papéis que foram pedidos: Cielo, Cogna, ITSA4, Itaúsa e CSNA3. Por favor, não entendam o que eu vou falar aqui como recomendação. Quem tem que recomendar é analista certificado para isso. Eu sou tão somente um trader e investidor também, já que eu tenho aplicações aí no longo prazo. Então, por favor, façam a leitura que vocês têm de fazer de acordo com o perfil de risco de cada um, de acordo com a metodologia que vocês operam. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, estamos aqui no gráfico diário. Observem que o índice encontra um suporte em 108.600, aqui nesse fundo, né? Um outro suporte também na faixa dos 108.000, só que 200 pontos. Então, isso aqui, o índice tem um suporte no curtíssimo prazo. Tem uma resistência ali em 112.600, que o índice está com dificuldade para romper. Só bate lá, bate e volta, tá? A principal resistência de curto prazo, na minha opinião, é 114.379, 114.400. Aqui, ó, a resistência dada por esse topo aqui, tá? Um topo deixado ali no metade de agosto. No momento, a gente observa um volume um pouquinho mais baixo, né? Normal, a semana que passou teve 2 feriados nos Estados Unidos, no Brasil, isso diminui um pouquinho a liquidez, certo, pessoal? No gráfico semanal, o que a gente observa? Depois dessa alta aqui, o índice Bovespa faz uma correção, tá? Essa correção aqui não é uma correção com uma queda forte. Observem que é praticamente uma... Nas últimas 2 semanas estamos aqui praticamente lateralizados. Aliás, se voltarmos lá para o gráfico semanal, a gente observa o quê? Praticamente do fins de agosto para cá, o mercado tem andado de lado, tá? Andado de lado. Então, lá no gráfico semanal, o que a gente observa, né? O mercado aqui andando de lado também há 2 semanas. A média de 9 cruza para cima de média de 21, isso é importante. E o que nós esperamos nesse tempo gráfico semanal? Lembrando que o semanal é usado para períodos mais longos, para position trading, aquelas operações que duram aí algumas semanas, vários meses, né? Olha aqui, ó. Se romper esse topinho aqui, se romper ali a faixa de 114.400, tá? Com volume crescente, né? Com volume alto ou crescente, aumenta a probabilidade de buscar o quê? De buscar os 121.500 pontos. Por quê? Porque ali é uma resistência dada por esse topo aqui, tá? Então é para lá que a gente caminha caso ocorra o rompimento dessa faixa, desse nível do índice Bovespa. Certo, pessoal? É normal essa lateralização, essa correção aqui após essa alta forte, tá? E agora esperamos que o índice faça nas próximas semanas. Eu imagino que depois do resultado das eleições, depois de algumas decisões aí do Banco Central sobre juros e depois de uma leitura melhor sobre para onde caminham os juros nos Estados Unidos, né, se o Banco Central vai ser mais agressivo ou não, eu imagino que o mercado tendo uma clareza melhor sobre isso, podemos fazer aqui a onda 3 para cima, né? Tomara, né? Vamos continuar aguardando. Petri 4. Petrobras. No gráfico diário, deixo uma vela de baixa. Desculpem, no gráfico semanal, deixo uma vela de baixa. Vejam que nesse tempo gráfico ainda tem espaço para cair até a média de 9, pelo menos. Ou seja, ali em 29,47. Tá? Então, esse tempo gráfico aqui me dá condições de comprar Petri 4? Não. Na minha avaliação, não. Porque nós podemos ainda... começamos aqui uma correção que pode vir até esses níveis de preço, até a média. Tá? Ou até a região de topo rompido, 28,61, 28,20 por aqui, né? Ou quem sabe até a média, 26,20. Tá? Não estou dizendo que vai cair, estou dizendo que é uma probabilidade caso o mercado vire para uma baixa aí mais forte. No gráfico diário de Petri 4, a gente observa o quê?
papel acumulando abaixo das médias, tá? Tanto a de 9 quanto a de 21. A de 9 é essa linha azul mais fraca e a de 21 essa linha roxa, tá? Isso não acontecia desde julho, né? Desde julho, tá? Então, nesse tempo gráfico também não vemos condições para operar na ponta compradora, tá? Pelo contrário, isso aqui está muito mais para uma possível venda, se perder aqui 31,43, esse nível de preço, tá? Mas lembrando que para quem quer operar na venda, short, né, teria que esperar o que? O volume vermelho, o volume com candles vermelhos aumentar aqui, certo? Nesse momento, nós vemos o que? Uma lateralização e o volume diminuiu. Claro que esse volume aqui, a leitura que tem que ser feita é, viemos de uma semana em que ocorreram feriados, Estados Unidos, Brasil, e isso diminuiu o volume também, tá? Muito bem, vamos então passar agora para a Vale 3. Felizmente, até que enfim, a Vale deixou um candle aí de forte alta e o volume aumenta. Mas eu lembro a todos que o importante não é um candle, é uma sequência de candles, tá? Com volume alto ou crescente. Então vamos aguardar aí as próximas velas, né? Os próximos candles de Vale. Lembro a todos que, na minha opinião, a gente já tem uma resistência de curto prazo em 70,38 em Vale. Depois, 71,25, tá? São resistências de curto prazo. Qual é o suporte da Vale, né? Olha, a Vale tem um suporte aqui nesse nível de preço, na parte de baixo da vela, 66,20, tá? Aqui, ó, em 63,56, depois aqui nesse fundo, 61,91, certo? A Vale, na minha opinião, e para isso basta a gente olhar o gráfico semanal, ela volta para a sua consolidação, para a sua lateralização, tá? Voltou lá para dentro do retângulo, olha aqui, ó, tá? Desde o começo de julho está ali dentro desse retângulo, certo? Vamos ver se consegue romper, tá? Na minha opinião, a Vale tem que mostrar que vai romper 71,28 com esse volume mais alto aqui. Então, sobre Vale era isso. Vamos dar uma olhadinha agora nos papéis aqui que eu selecionei para o semanal, para a gente ficar avaliando, né? Não são papéis ainda ótimos no semanal, não são papéis excelentes, mas podem ficar. Por que eu destaco o azul 4 no semanal? Porque o papel sobe e agora lateraliza, tá? Então, nós temos aquela condição, para quem gosta de figuras no gráfico, de mastro e a flâmula. Tá? Quando rompe a flâmula para cima, sinaliza uma compra. Claro que tem que olhar as condições gerais do mercado. Tecnicamente, no semanal de azul, a entrada, dependendo da avaliação de cada um, é em 18,65, tecnicamente no rompimento desse topinho aqui, tá? Se o volume também der condições, se o volume aumentar, certo, pessoal? O que é positivo, né? O papel vem fechando acima da média de 21 já há algumas semanas, tá? Ou seja, nós não temos aqui uma força vendedora para fazer uma forte onda 2 para baixo, por enquanto ainda não, tá? Para quem quiser ver para crer, o ponto é 18,79, 18,80, teria que romper esse topinho aqui também, ó. Bom, quais seriam os possíveis alvos? Essa faixa aqui, ó, de 21,38, 22,40 são possíveis alvos no semanal, certo? B3 também é um papel que me chamou a atenção no semanal. Ainda não está bom, mas pode vir a ficar. Por quê? Olha aqui, ó, é aquela estrutura que a gente gosta, né? Sobe, testa fundo e me parece aqui com 2 semanas armando um possível pivô de alta. Então, qual é o ponto de comprar, né, B3? Tecnicamente, 13,31 no rompimento desse topo aqui. Ou 13,40 no rompimento desse topinho aqui, que também exerce uma resistência ao preço. Bate ali e tende a cair, bate tende a cair. Agora, se furar aquele bloqueio, aquela resistência nesse nível de preço, o papel fica muito interessante, desde que o volume também acompanhe, tá? Desconfiem se o volume aqui cair e o papel lá subir. Isso é uma divergência, tá?
Vamos lá, esse papel, se e somente se romper esse nível de preço, pode buscar aqui 14,26, 14,73, 15,37, quem sabe 16. Um topo deixado ali em abril deste ano, tá? Ou seja, quem sabe o papel faz uma onda 3 para cima, bonita, tá? Daquelas que a gente gosta de surfar. Então fica aí para vocês avaliarem também. BRML3, setor de shopping, no semanal, também é uma estrutura muito boa, bonita, né? Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, igual B3, né? E volta a subir. O volume ainda não acompanha, uma leve, uma sensível alta. E vamos ver se esse papel rompe 9,02. Rompendo 9,02, tá? Deixando um candle de fechamento acima desse nível, é uma sinalização de que ele pode, quer dizer, aumenta a chance, né, de ele fazer uma onda 3 para cima aqui e quem sabe buscar aqueles níveis de preço ali em 9,84, de repente 10,07, esse topo aqui, né, deixado em abril, tá? Acho que vale a pena ficar de olho. Observem que a média de 9 nesse tempo gráfico começa a cruzar para cima da média de 21. Quer dizer, o movimento especulativo de curto prazo, ou quem opera no curto prazo, já começa a mostrar força aí no papel. Agora, a Itube 4, Itaú, no semanal, é um gráfico que, após subir durante várias semanas, ele lateraliza. Tá? Praticamente lateralizado. Né? Vejam que se esse papel romper essa faixa aqui de 27,27, pode ser um ponto de entrada. Quem gosta de esperar mais um pouquinho e esperar rompimento de resistência importante, tem que comprar, se for comprar, se avaliar que vale, né? É 27,70 e 27,71, 72 por ali, ó, porque tem que esperar o rompimento desse topo aqui, ó, deixado no dia ali na semana de 28 de março deste ano, tá? Se romper isso aqui, esse papel fica muito interessante, né? Nós podemos botar aqui Fibonacci e calcular uma possível extensão de Fibo. Como essa onda foi, a onda 1 foi muito grande, a perna de alta, a onda 2 foi curtinha, isso levaria os preços lá para 31,34. Isso aqui eu estou falando em termos de probabilidade, tá, pessoal? Eu não estou falando aqui em termos de que isso vai acontecer. É uma probabilidade. A análise gráfica é basicamente probabilidade. Essa probabilidade de buscar aquele 31,34 aumenta caso ocorra o rompimento desse nível de preço, com o volume dando sustentação a esse rompimento aqui. Tá? Fica aí para vocês avaliarem com calma, com cuidado, cuidado com os falsos rompimentos, tá? Tem que deixar um candle de fechamento acima desse nível aqui e tem que ir avaliando com calma, tá? Vamos ver também Sambi 11, o outro setor também financeiro, Santander, as units. Esse aqui é a situação um pouquinho mais delicada porque ele está tentando ainda romper uma região de forte resistência no semanal, lá em 30 com 17, por onde passa a média. Tá? Na minha opinião, esse papel tem que romper 30 com 65, né? Tem que romper esse topo aqui, ó. Então tem que romper esse nível de preço, porque nós temos aqui uma estrutura que parece uma perna de alta, lateraliza. Será que vai romper essa lateralização para cima? Fiquem de olho. Se ele romper aqui, né, com o volume subindo, pode buscar o que? 32,08 e quem sabe 33,50, 33,88. Pode fazer uma onda 3 para cima e buscar esses níveis de resistência aqui, ó, tá? No semanal, ou seja, isso seria uma operação mais para position, uma operação de alguns meses. Agora vamos olhar alguns papéis que foram solicitados. Cielo 3, Cielo, gente, no semanal. Vejam aqui, ó. A Cielo buscou a média, tocou na média de 9 períodos. Vejam que a média de 9 períodos tem sido um suporte para a Cielo desde março. Então, tocou, o papel tende no semanal a reagir aqui, tá?
e a buscar de novo 5,89, 5,93, de repente R$ 6, ou seja, esse topo aqui, certo? É uma operação de um pouquinho maior risco, porque na minha opinião esse papel, se o mercado fizer uma correção um pouco mais forte, né, leia-se índice Bovespa, esse papel tem condições de buscar resistências um pouquinho mais fundos, né, um pouquinho mais embaixos, né, parar em resistências tipo 4,41 ou na média 4,21, mas isso só se o mercado cair com mais força, tá? Lá no diário, o que, que a gente observa, né? Deixou um martelinho, tá fazendo o quê? Depois dessa, vejam que no curtíssimo prazo nós temos uma perna de baixo, tá? Esse papel no momento ele está o quê? Tentando buscar as regiões de resistência. Logo ali em cima, ó, tem uma resistência aqui em 5,37. Depois nas médias tem uma resistência bem importante, 5,46. Lembrando que quando o preço cruza para baixo da média, a média tende a ser uma resistência ao preço. Bate na média e cai, tá? Então essa região aqui de 5,45, 5,46 é uma resistência importante. O que tem que tomar cuidado nesse papel aqui? Tem que tomar cuidado para o papel não fazer aqui uma onda 3 para baixo. Aqui ó, sobe, testa, né, resistência e volta a cair. Se perder no 4,93, o papel pode buscar aqui resistência ou fundos, né? 4,48 é uma possibilidade, 4,42. Isso é uma hipótese. A outra é que o papel faça aqui uma subidinha, teste o fundo e arme um pivôzinho para cima. Tá? No gráfico diário, eu não vejo no momento entrada em Cielo, no diário. Tá? Se você quiser lá no gráfico de hora em hora buscar uma avaliação aqui nos detalhes, né? Pula lá para o gráfico de hora em hora, aqui está o gráfico de 60 minutos, né? Sobe, testa fundo, vamos ver, esse papel que tem que romper primeiramente 5,36, tá? Nesse tempo gráfico a gente encontra resistências e suportes em detalhes, então a gente vai ver muito mais resistências e suportes. Aqui estão as possíveis resistências de Cielo no gráfico de 60. Então, para uma operação de curto prazo aqui, né, uma operação que vai durar aí algumas horas, resistência, na minha opinião, 5,42, 5,52, depois ali na faixa dos 5,63. Tá? Esse tempo gráfico aqui, de hora em hora, ele é usado principalmente para quem quer fazer operações bem curtas. Tá? O diário é usado para operações aí de swing trading, que vão durar vários dias, tá? Ou alguns dias, mas geralmente são dias, certo? No diário não vejo entrada em Cielo, tá, pessoal? O que eu vejo aqui é um repique dessa perna de baixo, tá? O ideal é formar, como eu disse, um pivôzinho aqui, tá? Com esse volume dando sustentação. Vamos ver agora a Cogna, setor de educação, COGN3. Gente, a Cogna, ela é um papel que encontra resistência já aqui, ó, bem significativa, 2,79. Por quê? Porque tem um topo aqui. Esse topo exerce uma resistência ao preço. O preço encontra aquela região, tende a cair. Olhando aqui para a esquerda, observem aqui, ó, 2,81 foi uma resistência, um topo ali em 26 de maio. Tá? Então, tudo isso aqui é uma região de resistência significativa para o papel. Vamos ver isso lá no semanal? Olha aqui, ó, tá? No semanal, a Cogna tem que romper a faixa de 2,82, tá? Tem que romper isso aqui para buscar o quê? A próxima resistência, 3,13. Esse topo aqui deixado no mês de abril deste ano, tá? Então não vejo nada a fazer neste momento, a não ser que o papel faça o rompimento desse nível de preço com volume dando sustentação, tá? Volume subindo, certo? Aqui no semanal a gente vê uma estrutura que me parece uma onda 1, 2, 3, uma onda 4. Será que vai subir para fazer uma 5? De repente podemos ter aqui toda uma estrutura das ondas de Elliott, né? Tá? Acho que vale ficar de olho, não é um papel assim excelente, mas vale aí colocar no radar para observar para quem gosta desse setor. Um outro papel é ITSA4, se a memória não me falha, eu coloquei esse papel no nosso estudo da semana passada, né? A melhor compra de ITSA4 foi aqui embaixo, ó, no rompimento de 8,71, tá? Porque olha aqui, ó,
onda 1, uma onda 2 de lateralização e aqui uma perna de alta, uma onda 3, né? Onda 1, 2, 3, tá? O papel agora faz uma correção, depois dessa alta aqui, que pulou lá dos 8,70 para 9,50, o papel faz uma lateralização, praticamente uma congestão, tá, veio até a média, que é um ponto de suporte. Na minha avaliação, esse papel aqui, TSA4, vale uma compra, tá? Dadas as condições do mercado, né? Se e somente se romper 9,49. Eu diria até melhor, eu diria se romper 9,54. Por que 9,54? Basta olhar para a esquerda e ver que 9,54 tem um topo aqui que exerce uma resistência ao preço deixado ali no começo de junho. Tá? Rompendo isso aqui, o papel fica bem interessante para quem sabe buscar 10. Depois a faixa ali de 10,33. Tá? Então, acho que vale olhar com calma, né? Não tem por que ter pressa. No semanal é um gráfico interessante. Tá? Por quê? Porque olha aqui, ó, sobe e está lateralizado. Será que vai romper essa lateralização para cima? Se ocorrer esse rompimento, vamos pedir uma ajuda aqui para o nosso amigo Fibonacci, calcular uma possível extensão. Isso aqui é um exercício, por enquanto, de futurologia, tá, pessoal? Mas é sempre importante a gente estar se preparando para o trade para que, se ele ocorrer, a gente saber o que fazer. Tá? Olha aqui, ó. Se esse papel rompe aquela lateralização que eu falei, se rompe essa faixa de preço, com o volume nos dando condições, ou seja, o volume subindo, ele pode buscar, de acordo com o Fibonacci, lá a faixa dos 10,56. Tá? Ou seja, esse nível de preço aqui, esse topo aqui deixado ali em março deste ano. Tá? Seguimos acompanhando, acho que vale colocar no radar. E TSA4 e vamos terminar com CSN. As siderúrgicas, na sexta-feira, tiveram uma alta consistente. Né? Esse aqui é o gráfico semanal de CSN. Observem que deixou um martelinho num fundo. Martelo num fundo é um candle altamente significativo. Para quem gosta de padrão de candlestick, né? Para quem gosta de estudar os candles, a gente chama isso aqui de martelo. Ó. Qual é a lógica desse candle? Como é que a gente explica? O mercado, esse aqui é o gráfico semanal. Então, na segunda, na terça, o mercado fez as mínimas, estava lá o mercado em baixa. De repente, o mercado começou a subir, subir, subir durante a semana e fechou perto da máxima. Tá? Significa o quê? Que houve um possível aumento aí da força compradora. É uma sinalização. Tá? O volume não acompanhou no semanal, está baixinho ainda. Né? Então, esse papel tende a fazer aqui o quê? Se deixar um próximo candle de alta, ele tende a nos dizer que pode buscar 15,05 ou quem sabe no semanal 16,73 ou até mesmo a média 17,11. Tá? Isso no semanal. Lembrando que um candle só não é informação suficiente. Eu preciso ver o próximo, se vai ser um candle de máximas e mínimas maiores que a do candle anterior. Vamos lá para o diário. No diário a gente vai ver em detalhes o que está acontecendo. A gente observa que no diário foi um candle de forte alta na última sexta com volume alto. Lembrando que um candle só não é informação suficiente para eu tomar decisões. Tem que ter pelo menos um conjunto de candles aqui, né? Tá? Vamos ver. Tá? Nesse momento, o que sinaliza aqui um possível repique, mas esse repique, na minha opinião, já aconteceu, quase todo ele num candle só de 8%. Né? 8% é o que a gente ganha aí numa operação de swing em alguns dias, 8, 10, 15. Né? Então ele já está perto de uma região de resistência. Qual seria essa resistência? Aqui, ó, 14 com 16, 14 com 15, né? 14 com 19 é uma resistência. Rompendo isso aqui, a próxima 14 com 6, 6. Depois a média, 14 com 94. A média é resistência. Tá? O que tem que observar? Tem que observar se vai subir, continuar subindo, se vai testar fundo e se vai fazer uma onda 3 para cima. Certo? No gráfico semanal e no gráfico diário eu não vejo nada a fazer. Tá? Mas quem quiser olhar o gráfico de hora em hora, para de repente fazer uma operação bem curta, então aí pula para o gráfico de 60 minutos e vem aqui, ó, perna de alta lateralizou. A média de 9 nesse tempo gráfico já cruza para cima da média de 21. Lembrando que esse tempo gráfico ele é muito rápido.
Isso aqui é uma operação que se resolve em questão de horas, tá? Ou de um dia para o outro, né? Se romper essa faixa de 14 com 15, 14 com 16, desde que esse volume continue alto, o papel aqui pode buscar o quê? Vamos usar o nosso Fibonacci também, né? Possivelmente o papel pode buscar, se é que isso aqui já é uma onda 2, né? A região lá dos 15 com 13, tá? É o que Fibonacci estaria nos dizendo. Mas eu ressalto, esse papel tem que tomar cuidado com a volatilidade extrema, tem que tomar cuidado que isso aqui seria uma operação no gráfico de 60 minutos, que é um tempo gráfico mais volátil. Quanto menor o tempo gráfico, mais volátil ele é, mais arriscado ele é, porque volatilidade é uma palavrinha bonita para risco. Tá? Vale a pena assumir esse risco? Tá? É por isso que eu gosto de ir lá no diário e fazer uma operação de swing. Né? Eu me sinto mais confortável para manejar o risco. Certo, pessoal? Olha, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de você. Obrigado por estar aqui comigo. Uma ótima semana. Nos vemos no próximo domingo. Até lá.